Tava me ajeitando aqui com a minha moconinha. Obrigada pela raid. Sejam bem-vindos. O papinho nem começou, mas... em breve... em breve começa. Opa, obrigada pelo follow. Sinta-se em casa. Meu Deus, eu molhei a mocona. Como? Eu não sei, medo. Deixa eu ver. Tapioca, obrigada pelo follow. Sinta-se em casa. Tô só terminando de fazer uns preparativos aqui. E eu tô com um roteirinho. Inclusive, acho que eu vou até deixar ele aberto enquanto eu termino aqui de fazer a postagem, etc. Ai, esqueci de falar. Ai, nossa, que burra. Pera aí. Não tava preparada pra uma raid logo cedo, assim. Surpresa. Como é que vocês estão? Cadê? Acho que tem que botar pra atualizar no Streamlabs, que não tá atualizando aí embaixo. O último seguidor. Foi. Aliás, né? Eu quero de sapo. Obrigada. Eu gosto de sapinhos. Desde o Witch. Ela tinha vários sapinhos fofinhos. Eita, que eu quase que deu copicole e esqueci de botar as carinhas da multi. Foi. Agora sim. Tive que você falou? Opa, obrigada. Eu queria botar mais musiquinhas pra poder entrar na vibe, porém, medo. Apenas medo de tomar um banzinho na cara. Urubu branco, obrigado pelo follow. Ó, acho que agora eu consigo abrir. Cadê? E aí, como é que você tá? GamerClass 30, obrigada pelo follow. Sinta-se em casa. Deixa eu ver como é que eu vou abrir essa desgrama aqui. Foi. As minhas 500 mil abas ali sofrendo exposed. Vou deixar assim, que é melhor do que... nada. Tá. Deixa eu ver se a galera do Twitter aparece. Tem uma amiga minha que ama Fullmetal. Com certeza ela vai estar querendo participar. Vocês também são fãs de Fullmetal? É assim, se tiver alguém que for tomar spoiler, avisa, que eu tento falar sem dar spoiler. Falar de uma forma mais branda. Deixa eu descer aqui, que eu acho que a parte de baixo não tem spoiler. Beleza, vou deixar aqui enquanto isso. Eu tô me sentindo aqueles professores que fazem um slidezinho pra poder dar aula. Que eu fui e fiz umas pesquisas pra poder recuperar alguns nomes de arma, que eu sou péssima com nome de arma. Cadê? Mas aí, como era importante, eu falei, vou deixar ele como uma colinha. Acho que eu vou ficar falando, qualquer coisa, se aparecer alguém, depois eu falo de novo. EAD, exatamente. A gente tá dando ensino à distância aqui. Só que sobre Fullmetal. Então, são vários equipamentos e veículos da Segunda Guerra. Tanto é que aqui embaixo eu coloquei da Hawkeye, aqui, ó, a parte dela que eu acho mais interessante. Porque aquela arma que ela usa toda hora fica... É essa FN modelo 1910. E a fuzil dela também era uma arma que era dos nazistas. Então, assim, faz muito sentido, já que ela fez toda a ambientação dela ser meio que germânica. Ser uma coisa meio Alemanha.
Tanto é que o Mustang, eu botei o resto aqui, ó. O Mustang é do caça. Tipo, era um caça usado na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia. A Hawkeye, ela vem de um avião de aleta aéreo, que eles usavam na Marinha. E o Armstrong, no caso, é britânico, porque ele é uma aeronave britânica que eles usavam pra... acho que bombardeio, com certeza. O negócio que eu botei aqui em cima dela é que nem todo mundo sabe, mas o nome dela original é Hiromi, e não Hiromu. Que Hiromu é um pseudônimo masculino. Na época que ela escreveu, ela tinha receio de ser julgada mais por ela ser mulher do que pelo talento dela. E ela até admite, em umas entrevistas recentes, que ela considera que atualmente as pessoas julgam mais as pessoas pelo talento do que por quem eles são, né? Porque talvez ela tenha sido um pouco da catálise dessa mudança. Afinal, tipo, antes as pessoas falavam que plotline era uma coisa que as mulheres não sabiam fazer muito bem, por isso que elas eram muito boas em shoujo. E, ironicamente, Fullmetal, a coisa que as pessoas mais enaltecem é plotline, porque o plot dela é maravilhoso, o desenvolvimento dela é, tipo, impecável. Aí eu botei aqui que, tipo, muita gente acha que essa daqui é ela, só que essa daqui é, na verdade, a dubladora do Edward, que ela sempre representa a Hiromi nos eventos. A única foto que a gente tem dela real é essa aqui, só que, tipo, não dá pra ver nada. Então fica a nossa imaginação pra tentar saber como é que ela é. E geralmente ela se representa como uma vaquinha, ela se sente bem com isso, até porque ela veio de Hokkaido, ela cresceu numa família com a galera muito associada. Não sabia, não? Ela faz muita coisa associada ao campo por conta dos descendentes dela, né, da família dela. E eu coloquei aqui embaixo sobre a troca equivalente, porque muita gente acha que ela só pegou e se inspirou em alquimia para poder fazer as teorias de Fullmetal. Só que ela falou que uma coisa que foi uma influência muito grande nela foi que... Então, é a dubladora. Quem não trabalha não come. Era uma coisa que os pais falavam. Tipo, pessoas preguiçosas, elas não conseguem se dar bem na vida porque em algum momento elas vão ter um struggle maior com algum desafio e elas geralmente perecem. Então ela usou isso pra troca equivalente, né? Que você tem que se esforçar e você tem que dar alguma coisa em troca do que você quer, qualquer objetivo seu. Aí eu botei aqui os negócios dos nomes. Só que, tipo, os nomes militares, tudo que ela usa de Segunda Guerra, etc., é só pro pessoal que é do Estado. Quem é alquimista, mas não é do Estado, tipo Hohenheim, ela se inspirou em pessoas que realmente foram alquimistas na história. E aí, ele é do Paracelsus, que o Paracelsus ele tem o Hohenheim no final do nome dele. Mas ele tem esse nome gigante aqui. Jesus Cristo, imagina. Qual é o seu nome? Aí tem que falar isso tudo. Bem Dom Pedro vibes. Aí é isso, esse aqui é o original, né? Esse aqui é o Donnie. E a parada das armas. Uma coisa bem legal é que, tipo, ela pegou armas de verdade pra poder fazer os desenhos. Então, assim, quando os dubladores foram pra casa da Hiromi, tinham várias armas da Segunda Guerra que ela usou pra poder fazer referência da Hawkeye. E principalmente o arco de Chival, né? Que tem, tipo, um monte de tretas bélicas. E só que, tipo, como o Japão ele é muito rigoroso pra você conseguir a licença do porte de arma, as pessoas supõem que ela só tem réplicas, ela não tem nenhuma coisa que seja realmente arma original. Aí, dali em diante, já tem um pouquinho de spoiler, né? Não tem muito como fugir. Eu espero que todo mundo que esteja aqui tenha visto, porque eu vou comentar mais coisas sobre o plot. Mas eu queria apontar que uma coisa que eu acho muito boa, que assim, o ruim das pessoas julgarem o anime famoso é que elas têm um pouquinho de ranço, às vezes, do fandom, elas já ficam com o pé atrás, e muitas vezes elas são de uma geração diferente, que foi quem bebeu da fonte da geração anterior, aí ficam falando, não, porque isso é muito clichê. Meu, como é que eu trouxe clichê se ele veio antes, sabe? É que nem você querer falar, não, porque eu acho muito clichê Hokuto no Ken. Pelo amor de Deus, o troço veio primeiro, sabe? Você tem que respeitar quem foi o pioneiro da parada e quem veio depois é que provavelmente se inspirou. Então, no caso de Fullmetal, eu vi um cara falar um absurdo do tipo, nossa, plot muito bem desenvolvido, não tem nada em Fullmetal, é só uma menina que virou um cachorro e pronto, acabou a história aí. Sendo que, literalmente, isso foi o estopim, né? Foi o começo das mudanças nos protagonistas e dali em diante você começa a entender a dimensão do universo de Fullmetal. Então eu separei coisas
que são eventos que não são aleatórios. Eles não têm o propósito só de impactar. Eles têm uma proposta narrativa e dentro do contexto faz com que eles sejam mais pesados. Você só simplesmente tacasse uma cena triste, você não vai convencer o leitor de que ele tem que ficar triste por conta daquilo. Você tem que criar meio que um apego, um afeto para as pessoas se vincularem àquele que está acontecendo. Então, assim, o primeiro eu botei a Nina, o Shou Tucker e o Alexander, porque ele não é só triste porque, olha, é uma criança que foi transmutada e etc. É uma questão de, tipo, até ali, a alquimia era como se fosse um deus pro Edward, era como se fosse um deus para os irmãos Elric. E eles não tinham muita noção da podridão que existia dentro do exército. Eles ainda não sabiam que tinha tanta coisa estranha ali dentro e que tanta gente com boa intenção já fez coisas meio inescrupulosas, principalmente na Guerra de Chival. Ali, quando ele vê a que ponto chega uma pessoa para poder conseguir a licença de alquimista, para tipo, conseguir manter e não perder, e ele literalmente sacrificou a esposa e a filha junto com o pet da família, aí que você vê como é que é uma pressão gigantesca e como é que essa hierarquia é cruel. Não que isso justifique o que o Tucker fez. Tanto é que eu botei aqui embaixo, mas eu não sei se todo mundo sabe. No mangá, toda vez que alguém morre, a Hiromi colocava um in memória, né? Pra poder dedicar à morte de todo mundo. E só tem um personagem na obra inteira que foi pro inferno. E assim, obviamente a gente sabe quem foi. Foi esse endiabrado aí, porque é imperdoável o que ele fez, mesmo que tenha toda uma explicação por trás. Enquanto isso, ela é tão dedicada a... Como é que eu posso dizer? A ser sensível com a morte dos personagens, que ela coloca a morte até dos bichinhos que os Elric comeram quando estavam na ilha, com o treinamento da Izumi. Então, tipo, você vê aqui que o coelhinho, todos os bichinhos que fizeram parte dessa cadeia alimentar, eles estão ali. E tem o Hughes aqui, muito fofinho, tem a mãe do Elric. Eu sou a Jeff, obrigada pelo follow, senta-se em casa. Espero que você tenha visto Fullmetal, que a gente tá falando de Fullmetal, vai tomar spoiler aqui. Aí, assim, então, assim, eu acho que o fato dela ter morrido é muito triste, mas todo o conceito por trás é muito mais impactante, porque você tem a questão de como é que o exército influenciou nessa decisão. Vi até metade de um. Então, talvez isso te motive a ver o resto. Qualquer coisa para quando ficar um pouco mais profundo. Mas é logo no comecinho a parte da Nina, então você não vai pegar muita coisa de spoiler, não. Eu tô comentando sobre como os eventos de Fullmetal, eles não são soltos, eles não acontecem só pra causar impacto, do tipo, olha só, isso aqui é triste, fiquem tristes, ou isso aqui é revoltante. Você sente a revolta por conta da proposta, né, da narrativa. Então, assim, a Nina, no caso, as pessoas não sempre entendem o que aconteceu com eles, eu sinto isso. Mas a existência dela doía, porque é como se fosse duas almas tentando ocupar o mesmo corpo. Então você pensa que não devia acontecer isso. Tanto é que toda a quimera que dava errado, ela começava a pedir pra ser morta. Tipo, a mãe dela, quando foi transmutada pelo Tucker, ela pediu pra ser morta. E todas elas pediam pra morrer. Porque aquilo ali não é uma existência, não é bom. Todo mundo ficava falando, por que matar, tipo, por que tinha que matar ela? Eu queria muito que ela tivesse ficado viva para que eles usassem a alquimia depois, com mais maturidade, mais experiência, e talvez ela fosse ser salva. Não tinha como ser salva. Até porque, se você parar pra ver, o corpo de base foi do Alexander, não foi da Nina. A Nina é uma criança, ela não tinha porte para poder tancar a transmutação do Alexander nela. As células dela, tipo, nem estavam completas mais. Aquilo ali era só um pedaço dela misturado com o Alexander, e por isso que a forma é muito mais cachorro do que humano. Então, assim, ela ficava sofrendo por existir. Não tinha todas as células dela, elas foram perdidas e a gente já viu várias vezes na história eles batendo na tecla de que você tem que dar alguma coisa em troca. Então como é que você vai fazer ela voltar inteira se você já perdeu uma parte? O que você vai botar para substituir? Assim, não tem como. É inclusive assim, um debate ético. E é por isso que a morte dela é um golpe de misericórdia. Foi uma coisa necessária e é o que dói mais. Porque você sabe que não tem outra escolha, ela tinha que morrer. Tipo, depois do que aconteceu com ela, não tinha outra saída. Morrer era a coisa mais gentil a se fazer com ela. Por isso que o Scar não é tão odiado quanto o Tucker, porque o que o Tucker fez, por ser o pai dela também, é muito mais grave do que alguém tirar o sofrimento e matar uma criatura que não devia existir.
Ah, tá. Ah, o treinamento do Zelric que eu falei lá dos bichinhos que eles comem. É, mas ele realmente acreditava que era o melhor. Ele não fez por ruindade. Em nenhum momento a história apresenta desse jeito. O Scar, ele tem muito esse debate dele, religioso, de fazer o que é certo ou errado. Tanto é que ele usa a alquimia, sendo que é tabu. Porque para a religião dos Ishvalianos, ele não deveria usar a alquimia. Mas ele acredita que aquilo ali é o necessário para punir as pessoas que usaram isso contra eles. Que não tem outra forma de você bater de frente. Então, assim... depois eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre o Scar com outras coisas. Mas o Scar é um personagem muito bom. E eu gosto muito de como tem esse embate sobre as pessoas que foram prejudicadas pelo exército de Ametriz e o Scar sendo o símbolo dessas pessoas. É como um paralelo entre os judeus e os nazistas, né? Tanto é que se você olhar a aparência do Bradley, ele é bem caricato, né? Mas enfim, eu botei aqui que o treinamento dos irmãos Elric, eles não servem apenas para representar o desenvolvimento do poder deles, porque todo shonen, ele tem um momento de escalada de poder. Só que, particularmente, eu gosto muito da forma como Fullmetal apresenta isso, porque ele não faz um desenvolvimento exponencial que nem Bleach, que tipo, Bleach precisava desesperadamente mostrar que as pessoas estavam, olha só, ele tá ficando mais forte, tá ficando mais forte. Isso não tem fim. Oi, boa noite. Outros shonen, geralmente, eles precisam ficar alimentando porque o público ele fica viciado em mais poder. Fica uma coisa megalomaníaca. É por isso que o Nanatsu foi sucesso. Mesmo que o Nanatsu tenha todos esses problemas, o que faz as pessoas assistirem é porque elas precisam de uma dimensão muito maior do que as coisas que foram apresentadas. E isso é uma herança de Dragon Ball. Porque Dragon Ball, tipo, olha só um planeta. E aí você destrói o planeta. Porque é um nível muito gigantesco. Já Fullmetal, o que eu gosto do desenvolvimento de poder deles é que ele escala de uma forma realista. Você tem a alquimia do começo ao fim. No máximo você tem a pedra filosofal para poder, tipo, dar um boost no poder. Mas o que faz as pessoas melhorarem é puramente experiência e como elas aplicam aquilo. Essa, com exceção do Edward, que o Edward é especial, ele mete a mão ali e puf, alquimia, né? Mas o resto, a galera, assim, eles tem uma coerência, né, pro aumento de poder. Então, talvez seja por conta do Brotherhood. Porque eu acho que tudo é muito mais explicado no clássico, até porque eles tinham que ficar dando uma enroladinha de leve. Então o desenvolvimento é um pouco mais claro. Mas ali na ilha, você vê claramente que aquilo não ajudou eles a só melhorarem como alquimistas. Aquilo ali ajudou eles a refletirem sobre a alquimia e sobre a vida. Porque antes, existia todo esse discurso do Edward de não querer matar nunca. Ele era contra a morte. E a ilha mostra pra ele que a morte em si não é uma coisa cruel. Isso até retoma um pouco o que a gente falou do Scar, né? Que ele ter matado a Nina não é uma coisa ruim por si só. Tipo, ele fez aquilo por uma razão nobre. Assim como você comer não é uma coisa ruim. Se você faz aquilo aí pra se alimentar, ok. E agora, se você faz por crueldade, desnecessariamente, por puro luxo, o consumismo, aí sim já são os 500. Cara, tem muitos motivos. Geralmente, a galera não assiste o clássico, porque o clássico, ele deu umas curvas. Digamos que assim, o Brotherhood, ele vai reto, porque a gente chama até de manga rude, porque ele é muito fiel ao mangá. Ele pega o que tem no mangá, enxuga o que tem de muito bom no clássico, e aí é uma linha reta, assim. O desenvolvimento dele é bem objetivo. São, tipo, menos de 70 episódios, e você consegue absorver toda a história e fazer uma imersão muito boa. O clássico, quando ele foi criado na mesma vibe que o Big Three dos animes populares. Quando você tem, tipo, um mangá sendo lançado junto com o anime, você acaba fazendo uns fillers. Só que no caso do clássico, a Hiromi autorizou o final diferente. Ela não queria pegar... Ela podia muito bem botar o final dela, porque, convenhamos, Fullmetal não é um anime muito grande. Ela já sabia o final. Não tem como você ter um final tão conciso, tão redondo, sem você já ter uma ideia do que você quer. Mas ela falou assim, numa entrevista, que ter meios de comunicação diferentes te dá liberdade de fazer outras oportunidades, esqueci a palavra, alternativas, assim. Você consegue fazer obras e artes diferentes. Então ela queria que o clássico tivesse realmente um final diferente, até porque com tanto sucesso eles conseguiam fazer uma segunda obra, e a segunda obra seria só o mangá. Mas o clássico, ele tem coisas muito melhores do que o Brotherhood.
Eu até fiz uns paralelos aqui embaixo. Cadê? Cadê? Ó. Fez? Aqui. Mangarroot versus o clássico. Eu botei umas coisinhas aqui para debater, porque eu não acho que um em relação ao outro significa que obrigatoriamente o Brotherhood, o Mangarroot, ele sempre é mais perfeito. Tem coisas muito melhores no clássico. Só que como obra, eu acho que o Brotherhood é mais perfeito. Se você quiser apresentar para uma pessoa que não conhece Full Metal e você quer que ela seja fã e que ela se empenhe, você vai apresentar o Brotherhood. Porque o Brotherhood vai fazer ela fixar e ela não vai ficar com tanta preguiça. Tipo, tem enrolação aqui. Tem muita gente que é assim, impaciente. Tem enrolação, sei lá o que. Então você pega e bota o Brotherhood. Mas o que eu recomendo sempre é, se você já viu e você gostou muito, você assiste o clássico. Porque no clássico, ele tem abordagens um pouco diferentes, só que eu acho muito mais cruel. É muito mais próximo da realidade da nossa vida, o clássico. O mundo não é tão justo. Eu acho que o Fullmetal, o Brotherhood, ele tem essa coisa da troca equivalente ser muito... olha só, ela é simbólica. Já no clássico, você não tem garantia de que vai dar certo. Você pode até ter muita intenção boa de fazer a troca, mas às vezes as coisas dão errado, entende? Então isso faz com que os eventos sejam mais pesados e os personagens são mais envolvidos. Então, sempre que alguém morre, o impacto é muito maior no clássico do que no Brotherhood. Eu tenho uma amiga, que eu não sei se ela tá aí, mas ela viu o clássico e ela até hoje não terminou o clássico por causa de uma coisa que aconteceu nele. Da forma como foi abordada. E eu tenho certeza que as pessoas se impactaram no Brotherhood, mas que nunca droparam por conta de uma coisa que aconteceu, da mesma forma que ela fez vendo o clássico. É que nem, sei lá, Death Note. Eu, quando vi Death Note pela primeira vez, eu dropei um momento do Death Note e falei, não vou ver mais, me recuso, não vou continuar. E aí depois eu voltei, depois de uns anos, e terminei de ver. Mas realmente eu tava certo, tipo, aquele comecinho era o ouro. Mais tarde eu fui entender por que o final era tão esquisito. Porque os autores fizeram um anime sobre como fazer mangás. E eles contam da pressão que tem dentro da Jump. Que às vezes você precisa lucrar e você faz um finalzinho meia boca, fica enrolando, empurrando com a barriga, e aí dá merda. Não, mas, cara, não tem como não ser filosófico falando de Fullmetal, porque Fullmetal é pura filosofia. Tipo, se você for pesquisar no YouTube, tem muitos youtubers legais falando de... Qual foi que veio? Ai, deu branco na desgraça do filósofo. O do Rio. Tô com Kant na cabeça, socorro. Oi. Tá, quando sair eu pego pra você. Não precisa entrar, você imprime de longe. Tá. Não podia fazer... Vai parar rapidinho, só um instante. Eu tirei a cam rapidinho, mas eu vou continuar falando. Ai, eu esqueci o nome do... Bebê, não faz barulho. Virou dedo no cu e gritaria. É o do que você não entra no mesmo rio 2 vezes. Vamos lá. Vou botar filósofo. Heráclito. Era Heráclito mesmo? Não tenho certeza se era Heráclito. Era outro. Deu branco, enfim. Mas assim, se você pegar vários filósofos, eles têm muita relação com o Fullmetal. Aí eu botei isso aqui, da parte do treinamento dos irmãos Elric. Por conta desse papo de você poder ou não tirar a vida de alguém. Duda! Inclusive no clássico, esse... Para de botar ela fora. Desculpa. No clássico, esse debate ele não é feito de uma forma tão superficial. E é por isso que eu falo que o clássico é um pouco mais profundo. No clássico, eles usam muito greed para poder debater a moralidade do Edward sobre matar ou não alguém. E... Para, Duda. Nossa, quebra muito raciocínio. O Greed, ele questiona o tempo todo se o Edward vai conseguir alcançar o objetivo dele, porque o Edward, querendo ou não, ele é muito... Manda sim. Ele questiona muito se ele vai conseguir o objetivo dele, porque ele é muito ganancioso, ele quer tudo, ele quer recuperar o corpo do irmão, ele quer recuperar as partes que ele perdeu do corpo dele, ele quer que as pessoas fiquem... Oi, Dani! Ele quer que as pessoas consigam tudo que elas querem, mas ao mesmo tempo ele não quer matar ninguém. Então ele fica
fazendo esse questionamento. Será que isso é possível? Será que você realmente acha que em todo caso matar uma pessoa é errado? E aí, tipo, o clássico usa o Grid pra poder discutir isso. Já no Brotherhood tem um pouquinho desse debate logo na Izumi. Aí tá. Eu acho legal que tem coisas que aparentemente eram cômicas, que era só uma coisinha aleatória que todo anime tem, mas elas tinham um propósito, que o Edward ele não crescia. Obrigada. O Edward ele não crescia, mesmo comendo muito, dormindo muito. Se você pegar vários frames do anime, ele estava sempre dormindo, sempre comendo. E não faz sentido uma criança tipo comer por 2, dormir tanto e não crescer. E aí, mais pra frente, eles explicam isso, tipo, que é justamente por conta do Alphonse. Ele tava comendo por 2, não era uma coisa metafórica, era literal. Então as coisas fizeram muito sentido, foi bem interessante. Aqui os painéis que eu falei, que tem o da mãe, tem de todo mundo. E uma curiosidade é que só 6 vezes o painel ficou em branco ao longo do mangá. Porque sempre... Exato, ele fala, eu odeio leite. Então... Porque o leite é justamente o que faria ele crescer. E aí essa foi uma sacada esperta dela de tirar. Não, de sala não. Foi uma sacada genial de tipo, olha só, ele não toma leite, então é por isso que ele não cresce. Depois eu vou deixar aqui e eu não vou mostrar porque muita gente pode não ter visto Made in Abyss. Mas tem uma imagem que eu achei genial, que eu achei por acaso, que era o comparativo entre um personagem de Made in Abyss e o Show Tucker. Então quem já tiver visto pode ver, quem não tiver pulo, que deixa um alerta de spoiler. Exatamente. E aí vem uma parte bem legal que eu considero um diferencial da Hiromi, porque os japoneses eles são muito orgulhosos em aceitar, reconhecer a falha deles, historicamente falando. Em geral, eles não gostam de assumir que eles fizeram alguma coisa humanamente questionável, tipo assim, eticamente questionável. Eles se colocam como se fossem perfeitos e, obviamente, eles não são, porque nenhum ser humano é perfeito. E foi até por isso que deu problema. Foi até por isso que deu problema recentemente com uma polêmica de Boku no Hero, porque em Boku no Hero, um personagem que, de uma forma resumida assim, ele é um cientista considerado vilão, e ele fez... não dá não, para rapidinho, vai ter que tirar ela. Ela não obedece não. Opa, voltei. Tive que te botar lá fora, porque a bicha tá carente, ela quer atenção, mas não dá pra dar atenção pra ela agora não. O que eu falava de Boku no Hero é que teve um personagem que ele é um cientista, ele é considerado vilão, ele fez experimentos com humanos. E na hora de colocar um nome, porque ele era bem incógnito, ele não tinha um nome ainda anunciado, o Horikoshi fez um erro grosseiro de colocar um nome em referência ao médico que fez experimentos com coreanos e chineses durante a Segunda Guerra. Então, assim, ele não botou nele, ele não botou no cientista, ele botou nas vítimas, tipo... Então, é como se você pega e bota o nome das... Pera, não, minto. Buguei tudo aqui na minha cabeça. Viu? Por isso que eu não gosto de interromper. Ele pegou o nome das vítimas, que tipo, tinha um termo discriminatório, que era para referenciar essas pessoas que sofreram uma vítima, e colocou no cientista. Foi isso. Nossa, deu um bug na série muito grande. Então, basicamente, ele botou o nome da vítima no vilão. Então, você tá fazendo inversão de papéis. É como se você pegasse um termo para fazer referência a judeu e botasse no vilão com semelhanças nazistas, sabe? Por que você tá botando o nome da vítima na pessoa que foi algoz dela? Aí deu, tipo, uma treta muito cabulosa. A China boicotou Boku no Hero. Tipo, eles pararam de vender os mangás. E aí ele teve que se retratar, tipo, a galera toda se... É porque... Peraí, vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui. Marutá, que era o nome que ele tinha colocado pro cientista, era o nome das vítimas, tá vendo? Então, assim, ele teve que mudar o nome do personagem depois, porque as pessoas se sentiram profundamente ofendidas.
E rolou assim, foi uma parada bem intensa. Ai, peraí, volta aqui. Tirei. Foi. Então, assim, ao contrário dele, que demorou um pouquinho, teve que chegar num nível muito grande. Ele se retratou e mudou o nome. O nome não é mais Maratá. Eu até comentei. Porque ele botou, tipo, na edição seguinte, mudaram o nome do doutor. Mas ele demorou muito. Mistério. O pior é que, assim, ele não se retratou imediatamente. No começo ele tentou fazer justificativa e falar que foi um acidente e que nunca tinha sido intencional, que ele estava querendo fazer referência a Maru, porque Maru é círculo em japonês. E como o doutor ele é gordo, ele tentou falar que eu queria fazer referência com o fato dele ser circular, etc e tal. E ninguém comprou a desculpa dele. Tipo, falaram, eu não quero saber a sua intenção. Você não é ignorante, você sabe a sua história. As pessoas são muito nacionalistas, eles têm consciência do que eles fizeram. E tu não bota o nome da vítima no algoz, ponto. Só não precisa justificar, só muda. Aí ele foi lá e mudou. A Hirumi, no caso, Mr. N, ia ser muito bom. Ela, desde o começo da história dela, ela não falou só sobre a Segunda Guerra, porque é muito fácil você apontar o dedo para os outros e falar, poxa, você foi muito cruel, você fez muitas coisas erradas durante a guerra. Mas falar que o seu próprio povo fez isso antes exige um pouquinho menos de ego. E dentro de Fullmetal tem o conflito da Diametriz e de Shival, que faz referência a um conflito que existiu no próprio Japão, porque assim, tinha o povo Ainu e tinha o povo Adin. O povo Adin é o povo étnico japonês. E eles meio que substituíram os Ainu de uma forma que não é muito diferente do que aconteceu no Brasil. Você tem os indígenas e você tem os portugueses. Ou os europeus em geral, porque veio gente de tudo que é lugar pra cá. Foi, né, uma misturada do caramba. Mas os indígenas foram sendo culturalmente apagados, a herança deles foi sendo apagada conforme foi passando o tempo, porque é aquilo, né? É por uma questão de imperialismo, como você vai subjugando o povo e você apaga ele ao longo da história. Os japoneses fizeram isso. Então, ela admitir que hoje, quem ela é, tem parte dos dois, e ela sabe que os japoneses, eles ocuparam um lugar que pertencia a outras pessoas, e eles fizeram coisas, tipo, que você não consegue admirar um povo que literalmente vira pra alguém e fala, se você quer evitar discriminação, é simples, é só você se casar com o meu povo, e aí você adota o nome com a minha língua, tipo, com a minha forma de falar. E aos poucos você vai perdendo a sua, porque você não vai conseguir mais usar a sua própria língua. Aos poucos os seus traços étnicos, a sua aparência vai sendo perdida, porque a miscigenação vai apagar e o meu vai, tipo, sobrepor o seu. Então os japoneses fizeram muito isso com o povo Ainu, que é uma referência ao que eles fizeram em Shival. Por isso que Shival é como se fosse os Ainu e os Ajin são o povo de Ametriz. Aí eu coloquei aqui que foi durante a Era Meiji que eles fizeram apagamento da herança Ainu. E foi uma coisa sistemática. Foi uma coisa que literalmente o pessoal... O governo foi lá e fez essa proposta pra eles. Tipo, uma proposta muito boa. Ou vocês são apagados da história, ou vocês morrem. Simples assim. E aí, uma coisa bem legal que ela fez é que ela não se limitou a documentários e livros. A Hiromi, ela fez muita pesquisa de campo. E ela fez entrevista com as pessoas que trabalharam como militares, né? Elas estavam dentro do campo. E pra ela, a frase que mais impactou, né, a entrevista que mais deixou ela comovida, foi um cara que, enquanto conversava com ela, ele abaixou a cabeça e ele ficou cabisbaixo, meio triste, olhando pro notebook, e falou que ele nunca assiste filme de guerra. Ele participou da guerra, mas ele não consegue, tipo, pra ele é muito ruim. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Que agora eu entendo o sofrimento dos professores. Caraca, fica falando o dia inteiro, socorro. Aí tá. Cadê? Continuando. Eu separei um trechinho pra poder falar dos homúnculi, que basicamente são os homúnculos, só que é o termo latim pro plural, certinho. Então, a Khan, ela tá preta porque meu pai entrou aqui, aí eu fechei. Mas depois que ele saiu, eu abro de novo. Só pra não atrapalhar. Cadê? Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, pra quem assistiu o clássico em relação ao Brotherhood, houve mudanças, tipo, eles fizeram alguns personagens simbolizar diferentes
pecados capitais. Palhaço. Nem todos eles são os mesmos personagens em relação ao clássico. Eu ia botar umas imagenzinhas. Vou botar aqui. Mas alguns deles não existem no Brotherhood. Tipo, a Ira é um personagem completamente diferente no Brotherhood. Sim, sim. Eles são invertidos. O Bradley no Brotherhood, ele não é o mesmo do clássico. Tanto é que o Pride é o menino, é a criança. E no outro é ele, que é. Porque no caso a Fúria é aquele ali que eu mostrei. Que parece, sei lá, uma versão mirim da Inveja. Mas enfim. Continuando, eu fiz um ponto sobre isso, sobre a diferença que tem no clássico e no Brotherhood. Que eu acho as duas ideias boas. Tem. Mas é diferente. A forma como ele aparece é diferente. Tanto é que acontece uma coisa no final do clássico que deixa as pessoas um pouco em dúvida em relação ao Bradley, porque o Bradley ele sempre despreza os humanos. E ele sempre trata como se os humanos fossem inferiores. Só que no final ele confia no Selim. Ele dá uma coisa pra ele, as pessoas ficam se questionando se ali ele realmente começou a refletir um pouco mais sobre a humanidade, que talvez a humanidade pudesse ser boa no sentido de ser promissora, né? Ou se é simplesmente por ser filho dele. Então, tipo, já que é minha descendência, talvez ele não seja tão merda quanto o resto, né? Ele tem alguma coisa que sirva. Mas aí eu coloquei ali embaixo, depois eu devo falar um pouquinho sobre isso. Eu só não vou falar tanto porque eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas só assistiram o Brotherhood. Aí eu vou ficar socando um monte de spoiler do clássico. Beleza, depois qualquer coisa é só me perguntar de novo pra poder que eu comento o que você for perdendo. Tá, eu coloquei um textinho aqui porque eu não consigo não filosofar sobre homúnculos. Que eles são muito legais. Sim, ele finaliza no filme. Uhum. É interessante isso, de ter essa dinâmica do filme realmente ter a ver com a história, porque quem faz muito isso também tem Steins Gate. Você vê o filme e ele complementa um pouquinho a história, não é o filler aleatório. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que aprovaram a postagem. Aprovaram, foi. Voltando. Eu coloquei que os homúnculi, eles são mais próximos da verdade. E é por isso que eles não sabem a origem deles, ou quem eles são, ou o que é um ser humano. E tipo, a gente também não sabe o que é. Mas diferente deles, a gente se ilude de que a gente sabe o que é ser um ser humano. Tipo, as pessoas falam muito o tempo inteiro: você é desumano, isso aqui é humanidade. Mas no fundo, a gente não sabe o que diferencia a gente do resto, o que faz o ser humano ser do jeito que ele é. E isso é uma mentira. É por isso que a gente é afastado da verdade, que é representada como se fosse Deus. Foi mais esperto. Então, era pra ter começado 6 horas, deu um atrasinho, mas ainda tá mais ou menos no mesmo horário. Tamo aqui filosofando, você vai gostar, porque suave. E daqui a pouco eu abro a cam. Eu não tô com ela acidentalmente fechada, não. Então, foi aqui que eu falei que você agir como se você soubesse a sua origem e você negar a sua ignorância é uma mentira. Isso faz você se afastar da verdade que é simbolizada na história, como se fosse Deus, porque é o teu reflexo. Todas as pessoas que entravam no portal, elas viam a verdade de uma forma diferente. Isso é muito filosófico, não tem como. É literalmente você dizer que a verdade ela muda. Ela não é uma coisa absoluta. Que cada um vê o mundo de uma forma diferente e que ele é reflexo de quem você é, da sua vivência. Porque todo mundo que ia lá tinha uma contraparte. Aquele personagemzinho que ficava ali, ele era meio que o oposto do personagem que tinha entrado no portal. E não é à toa que ele sabe o que a pessoa mais gosta, ele consegue tirar dela o que é mais precioso. Parecia também aleatório no começo. Por que fulano de tal perde órgão? Por que ciclano perde o braço? Por que o outro perdeu o corpo inteiro? Não é meio injusto os dois fazerem alquimia pra mesma coisa, pro mesmo propósito, e aí, tipo, um perde a perna e o outro perde o corpo inteiro, sabe? Qual é... O que tem de diferente no que eles fizeram? Qual é o julgamento? Qual é o critério, né?
É tipo oposto, mas não o oposto literal. Ele é um espelho. Ele é a mesma coisa que você é, só que é imagem e semelhança, sabe? É uma coisa meio cristã, se você parar pra pensar. Que Deus a gente é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é a verdade. Então, assim, é muito maneiro. Tem muito de cristianismo também em Fullmetal. Não, dá pra ler, mas eu não sei porque que você desse jeito, não. Deixa eu ver a imagem original. Uhum. Deixa eu só ver. Pera aí. Também não, mas. É, deveria ter ficado, mas depois eu olho com mais calma pra você. É, mas dá pra ler pelo menos. É só pra evitar que aconteça de novo. É só pra evitar que aconteça na próxima impressão. Aí eu vejo. Deve ser alguma configuração, depois eu vejo se é do celular ou qualquer coisa assim. Tá. Beleza. Ah, tá, bem. Vou abrir. Opa, voltamos. Foi. Deixa eu ver se eu cantar direitinho. Foi. Desculpa, eu tava vendo um negocinho aqui de impressão. Aí por isso que a verdade ela é como se fosse um reflexo do que você é. Ela pega. Como é que eu posso dizer? Ah, ela pega o que você esconde, sabe? Tipo, ela consegue. Ela não é literalmente oposto, mas ela consegue pegar as coisas que você esconde dos outros. Então, o que fica na superfície, né? O que a gente mostra pra sociedade, ela consegue pegar o que tá ali atrás. Que faz parte de você, mas você nega, né? A mentira. Enfim, aí eu botei aqui, que é exatamente por isso que ela sabe como te punir. E eu citei as punições, eu espero que todo mundo não esteja tomando spoiler, mas o Alphonse, ele não perdeu o corpo dele à toa. O anime, ele explica isso, mas às vezes eu acho que as pessoas, como é que eu posso dizer, elas deixam passar que ele é muito sensível, ele é muito empático, então você tirar o corpo inteiro dele faz com que ele não possa sentir o calor, ele queria poder sentir o calor da mãe dele, ele é um personagem muito apegado aos sentidos. Não é à toa que quando ele recupera, ele vai pra cozinha, porque a cozinha ela consegue despertar vários sensores seus, né, do corpo. Você consegue trabalhar o paladar, você consegue trabalhar o olfato, o tato, tudo ao mesmo tempo. E aí é por isso que ele perde o corpo dele inteiro. E, inclusive, isso faz ele questionar um pouco a humanidade, porque ele já não dorme, ele não sente calor, ele não consegue sentir absolutamente nada e ele não sabe o que é ser humano. Da mesma forma que os homúnculos não sabem o que é ser humano. Então ele começa a pensar: eu realmente sei de onde eu vim? Será que alguém implantou essas memórias na minha cabeça? Eu tô sendo manipulada da mesma forma que eles. Porque tem aquele episódio do cara também na armadura. E no começo o Alfonso sempre se vê de uma forma muito distante dele, do tipo, eu sou superior, eu sou um humano e ele não é. Ele vê com muita certeza, assim, ele não é humano e eu sou. Só que depois ele pensa, será que eu realmente sou tão mais humano assim do que ele? O que faz com que ele seja diferente de mim? É o cara da armadura, assim. Esqueci o nome dele, do branco. Mas você sabe quem é. Então, assim, aquele arco foi muito importante pra ele, porque ele começou a ter essa crise existencial, e ele começa a duvidar um pouco até do irmão, e depois ele se recupera. E aí tem o Edward, tipo, o Edward ele não perdeu a perna à toa. O Edward é um personagem muito altivo, ele gosta de se impor, e ele é muito independente. A partir do momento que você tira a perna, é uma forma literal e filosófica de você falar que ele não consegue se sustentar sozinho. Ele não consegue ser independente, ele não consegue se erguer. E a Izumi é muito óbvio, né? Ela queria um filho desesperadamente e ela perde os órgãos internos. Então a maior punição dela é, tipo, ela fez de tudo pra conseguir o sonho dela e ela perde isso de uma forma bem brutal. Aí eu coloquei aqui que tem um paralelo entre os humanos e um núcleo para debater a humanidade. Tem a questão do Edward ele perceber depois do evento dos Tucker que alquimistas não são deuses, porque ele sempre via a alquimia como se fosse uma religião, do tipo, eu não sou adepto à religião, eu não acredito nas coisas, mas eu acredito na alquimia e ela pode fazer qualquer coisa. E aí depois ele não faço não. Quem faz filosofia é o Luciano. Eu faço design.
Mas eu sou uma pessoa curiosa. E ali ele vê assim, olha o que a pessoa fez e olha a que ponto ela chegou de arrogância, de insensibilidade, e eu não quero ser assim. E ele começou a questionar os alquimistas e ver que as coisas não eram tão simples e bonitinhas com o mundo cor-de-rosa quanto ele esperava que fosse. Então é nesse momento que ele questiona, fala, nós não somos... Eu lembro que tinha um quote parecido com esse, que ele fala, nós não somos deuses, nós somos pequenos humanos insignificantes. E tipo, a gente não vai conseguir fazer alguma coisa que Deus faz só porque a gente sabe fazer alquimia. Pera aí. Ai, meu Deus, cadê o chat? Mas cara, o anime ele inteiro passa debatendo sobre o que é ser humano, os limites, o que seria Deus também. Não é uma coisa assim, vamos. Ai meu Deus do céu, vamos debater o que é Deus, mas de forma subentendida ela faz um conceito, né? Aí eu separei aqui alguns cortes também. Inclusive, eu gosto muito do Grid no Brotherhood. Se fosse pra falar alguma coisa que em relação ao que é superior no Brotherhood, é o Grid, que ele é muito mais desenvolvido do que no clássico. Em compensação, eu acho que a luxúria é melhor desenvolvida no clássico do que no Brotherhood. Que ela só aparece assim, tipo, ela é a ponta do iceberg. Ele fala que a ganância não é tão diferente da esperança. Que no fundo, todo mundo ali... Eu tô falando do grid do Brotherhood agora. Mas eu tô falando no conceito geral, né? Que, tipo, ele fala que as pessoas... O ser humano, ele tem mania de tentar fazer uma hierarquia do que é nobre ou o que é tabu pra você desejar. E essa é a única diferença que existe entre ele e os humanos. Porque, no fundo, o Edward realmente é muito ganancioso. Ele quer muita coisa. Ele tem sonhos altos. Chinês. Tipo, quando ele fala isso, se não me engano, ele já tá transformado. Tipo, sei lá, episódio 40, 38, uma coisa assim. Ele já tá no corpo do Lin. E ele comenta que a ganância em si, ela não é uma coisa inerentemente ruim. A ganância pode ser boa. Só que o ser humano, ele se poda muito a partir do momento que ele começa a fazer julgamento. Do tipo, você pode ser ganancioso pra isso, mas isso aqui já é ganância demais. Você tá sendo ruim, você tá sendo pecaminoso. Então, ele levanta esse debate. Então, eu gosto muito de como ele é a ponte. De todos os homúnculi, ele é... Como é que eu posso dizer? O mais próximo dos humanos nesse aspecto. Tipo, no Brotherhood, né? Porque se você pegar o clássico ele faz diferente. Enquanto você tem a troca equivalente funcionando como punições mais físicas, assim, de uma forma simbólica no Brotherhood, no clássico ele é mais literal e, tipo, você tem que lidar, você tem que conviver com os monstros que você cria. E os monstros que você cria, eles são herança dos pecados que você cometeu. Tipo, é por isso que os pecados, eles são formas vivas do que você comete. Eu acho bem interessante. Por isso que, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem uns personagens que eles são considerados os pecados e eles são fruto de alquimia mal feita de alguns personagens, tipo a Izumi, sabe? Até mesmo o Edward e o Alphonse, que a mãe dele se torna tipo, não é a mãe deles, mas era pra ser. Então, assim, é uma criação com proposta de ser uma mãe e uma criação com proposta de ser um filho. E aí, ao contrário de você ter que lidar com o que você perde do seu corpo, no clássico você tem que conviver com aquilo ali todo dia. Que é uma vida, né? Brincar com a vida é uma coisa meio... É um tabu dentro do anime.